Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do clássico Grenal, né? Tivemos Internacional e Grêmio, jogo bem movimentado no Beira-Rio. Melhor para o Internacional, que vence por 3-2, né? Tivemos muitas polêmicas também do lado do Grêmio, o presidente reclamando da arbitragem. Renato Gaúcho também, que não quis dar entrevista coletiva por causa da viagem dele ao Rio de Janeiro, né? E muitas críticas aí sobre o treinador. A equipe do Internacional, com essa vitória, respira um pouquinho no Campeonato Brasileiro. A equipe vai chegando a 32 pontos, né? E pelo menos assim, dá uma respirada. E agora a equipe do Internacional tem foco agora de, quem sabe, até brigar por um G6 aí na reta final do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo entre Internacional e Grêmio. Um Fluminense muito leve, muito solto, porque está na final, era um Inter, como o Praz falou. Um resultado que o Inter precisava e muito, porque é voltar a vencer, é se recuperar no Campeonato Brasileiro, que tá mais na parte de baixo, e contra o maior rival, contra o Grêmio. A responsabilidade, o peso estava todo no Inter, jogando em casa. E assim, o Inter não foi mal contra o Fluminense, os jogos, né? Teve chance para classificar. Até se você pegar a minutagem total, o Inter até fez minutagem melhores do que o Fluminense. Então, assim, ficou essa frustração. Agora é tentar se recuperar no Brasileirão. Tem time para isso, tem bons jogadores, tem um bom elenco. O Cudê sabe trabalhar e uma vitória contra o Grêmio dá uma moral, né? Dá essa moral para se recuperar. Ô, Plirra, e falando tocando nesse ponto que o Zinho falou da tabela, né? O Inter tem um bom time, mas a pontuação botava o Inter numa zona perigosa. Sim. Vitória fundamental. Dá 5 pontos. E vocês viram os 3 próximos confrontos do Inter? Se não me engano, é Santos, Vasco e Bahia. Então, são confrontos diretíssimos, né? Seriam confrontos diretíssimos. Então, assim, foi uma vitória na ordem, na verdade, é Bahia em Salvador, depois da data FIFA. Deixa eu só me localizar. É isso mesmo. É. Bahia em Salvador. Depois recebe o Santos na mesma semana, quarta e domingo. E depois é o Vasco da Gama em São Januário. Para ter um refresco, pseudo-refresco, contra o Coritiba, recebendo o Coritiba. Ô, Plirra, então, tu imagina, se o Inter não ganha, se o Inter perde, ele ficaria com 29 pontos. O Bahia está com 28, o Vasco 27 e o Santos 30. Quer dizer, poderia ser ultrapassado pelos 3. Daqui a pouquinho a gente vai ter a entrevista, um trecho da entrevista do presidente Alberto Guerra, falando a respeito da não presença do Renato Gaúcho na coletiva. O Renato tinha viagem marcada para o Rio e, se mandou pro aeroporto depois de perder um Grenal. O Grenal, todo mundo sabe que é um campeonato à parte. E não dá para dizer que o Colorado esteja equilibrando o confronto mais próximo de um passado mais recente, mas começa a botar a cabeça para fora, dar sinais de recuperação. O nosso Vitão Ivanovski vai mostrar aquela tela que a gente ilustrou o final do comentário do Zinho, porque eu acho que ela é válida para o nosso debate aqui. Será que o Internacional está começando a equiparar as coisas? O Internacional que não conquista um Campeonato Gaúcho há muito tempo e a maioria dos títulos estaduais tem ficado no Museu do Grêmio. Olha lá, últimos 18 jogos entre Internacional e Grêmio, últimos 18 campeonatos à parte da dupla Grenal. Olha, nos primeiros 9 jogos, é isso mesmo? Aí a gente está descontando empates, né? Eram 6 vitórias do Grêmio e apenas uma do Internacional. Nos últimos 9 jogos, também descontando os empates, já são 4 vitórias do Internacional contra 3 do Grêmio, embora essa de hoje tenha sido a primeira do Inter sobre o rival na temporada de 2023, Nath. E soube se impor diante da sua torcida, é um time que vem num crescimento muito grande, teve reforços importantes, a janela do meio de ano do Internacional foi espetacular, né? Qualificou ainda mais, deu à equipe uma conversa diferente. Alan Patrick jogava muito sozinho na equipe, era o dono da construção, era o cara que tinha que finalizar, era o cara que tinha que resolver. Hoje ele já tem um protagonismo mais dividido, principalmente com o Ener Valencia. O Rocher é um goleiro espetacular, apesar depois o Press vai poder falar, mas eu vi falha no lance em que ele toma o gol do João Pedro. A bola era dele ali, né?
Mas é uma janela interessante, o Kudê entrando para colocar uma dinâmica diferente, ele pensa diferente o futebol do que o Mano Menezes, e esse time cresce ao longo da Libertadores, só que precisa da resposta imediata agora no Campeonato Brasileiro. É 12º colocado, 5 pontos da zona do rebaixamento, a gente sabe que tem margem para gerar mais jogo, para ser mais técnico, para conseguir sair dali fácil e tentar uma zona de classificação de Libertadores ou Sul-Americano. Com o Inter aconteceu mais ou menos a mesma coisa que o São Paulo, né? O Inter meio que abriu mão de 9, 10 rodadas do Brasileirão por conta da Libertadores. O São Paulo também por conta de Sul-Americana e Copa do Brasil. Desde o jogo contra o Cuiabá até o jogo contra o Coritiba, que foi o primeiro, na verdade, desde o jogo contra o Cuiabá até o jogo contra o Corinthians, na semana passada, o São Paulo só fez uma partida com os titulares, justo o jogo antes da primeira final contra o Flamengo. Foi contra o Internacional e foi derrotado pelo Internacional. O Internacional que ainda não havia ganho nenhuma partida no Brasileirão com o Kudê. Hoje, na verdade, o Kudê ganha a sua 2ª partida no Campeonato Brasileiro. É muito pouco. Mas essa coisa de dividir atenções é cruel mesmo, né, Praz? Não tem muito jeito, não tem muito o que fazer e o Campeonato Brasileiro não perdoa. A gente tem pouquíssimos exemplos de times que não fizeram isso, né? Que não dividiram as atenções. E é muito complicado, é muito complicado. Para mim, é humanamente impossível tu manter o time jogando sempre. Tu tem que priorizar. No Brasil não tem como. Diferente de outros países que, de repente, a competitividade do campeonato não é tão grande, aí tu pode, né? Mas no Brasil, tu tem que poupar. E normalmente, quando tu poupa, tu privilegia algum campeonato, tu é prejudicado no outro, né? Sim. Mas esse jogo o Inter foi superior ao Grêmio, ganhou com justiça. E na realidade, os 2 gols do Grêmio foram construídos em falhas do Inter, né? Sim. Como a Nath falou, a falha do Rocher e depois a barreira abre, né? Sim. A barreira abre e ela passa... doeu mais, né? Porque se colocou na pele do Rocher. Não que uma falha também não seja ruim, mas quando a barreira abre porque assim, jeito, né, Praz? Tem que ter muito cuidado, Plirra. Por isso, o Antônio Lopes, o Antônio Lopes treinava a barreira. O Zinho deve ter trabalhado com o Lopes. Ele treinava a barreira. Porque, naquele caso, o jogador ele tem que saltar. Ele tem que saltar. Só que ali, o jogador do Inter salta girando o corpo. Salta para o lado. E ele abre o buraco e o goleiro arma a barreira contando que ali não passe. Outra coisa, muitas vezes, na base, quando tu forma a base, o jogador vira para ti, para tu orientar. E o que ele faz? Tu orientou certinho para a bola não passar onde ele está, o cara da base. Ele pega, na hora de voltar, virar para frente para o campo, ele vira com essa perna. E quando ele vira com essa perna, ele desocupa esse espaço. Então, ele tem que virar no próprio eixo. E ele desocupa. E aí, tu arrumou a barreira e foi para o centro do gol. Quando ele se vira, a bola passa para fora. Então, assim, tem alguns detalhes. E esses são detalhes mesmo, né? A bola do Rocher é uma falha, vamos dizer, aceitável, porque é do jogo. Mas falhas assim, de barreira abrir, como o Grêmio perdeu o Mundial também, né? Num gol do Real Madrid. Do Cristiano, que a barreira abre. São erros que são totalmente evitáveis. Zinho, presta atenção agora, porque finalmente a gente vai mostrar o depoimento do presidente Alberto Guerra. Eu quero que você, depois da gente passar, discorra sobre o tema. O Renato não participando da coletiva para não perder a sua viagem, o Grêmio de folga até quinta-feira, se reapresentando, na verdade, na quinta-feira, 3 dias de folga. Fala, presidente. A pergunta acho que não poderia ser muito diferente, né? Por mais que o Renato tenha esse compromisso no Rio de Janeiro, não acho que o torcedor merecia ouvir a palavra do treinador do Grêmio após essa derrota e principalmente pelo retrospecto do Grêmio fora de casa, né? 3 meses sem vencer na competição. Sem dúvida, né? Uma das razões também que é importante que eu esteja aqui, do segurança ao presidente, do faxineiro ao CEO, ninguém no Grêmio concordou com essa decisão. Foi uma decisão na lateral do treinador, a gente entende, né? Ele tem um compromisso amanhã de manhã, a gente acha que ele deveria estar aqui também dando as suas explicações, mas enfim, é uma decisão que ele tomou e que internamente a gente vai avaliar isso. Zinho, como é que fica? Mesmo sendo o Renato, com toda a história que ele tem enquanto jogador e treinador no Grêmio, depois de um Grenal, você não participar da entrevista coletiva, não dar a entrevista coletiva, lógico que não é o comportamento ideal. Que tipo de decisão que cabe à direção agora? Você que também já trabalhou nessa área de gestão do futebol. Olha só, pelo que eu entendi aí, o presidente não está sabendo. Então, o erro para mim está aí. Dele não dar entrevista, se foi combinado antes lá
entre o diretor executivo, o gerente de futebol. Olha, independente do resultado, eu tenho um voo com um tempo muito curto de deslocamento daqui do Beira-Rio até chegar ao aeroporto. Para mim não perder o voo, não vou dar entrevista, ganhando ou perdendo. O combinado não custa caro, né? Não é caro, né? Então, assim, pelo jeito, não foi passado para o presidente. Aí está o erro. Porque, realmente, o cara, pô, tem a viagem, está marcado, tem esse tempo, falou antes. O ideal também era comunicar já à imprensa, para não gerar nenhuma polêmica. Ah, só não veio porque perdeu. Muita gente deve ter falado isso. Ah, você mesmo achou que era o quê? Que ele estava irritado com alguma coisa que aconteceu no jogo, com a arbitragem. Aí, por estar irritado, não vou dar entrevista. Então, gera margem para cada um pensar algo. Assim, já vem a explicação. Ele tinha um voo e não daria tempo. Aí, o erro, para mim, está em não, internamente, ser organizado isso. Existe uma hierarquia. Ó, estou comunicando, por favor, me libere. Você passa lá para a imprensa. Agora, perde o clássico, há muito tempo não está ganhando fora de casa, foi o que foi falado aí na pergunta. A gente sabe como é um Grenal, gera mesmo várias situações, vários questionamentos, coisas simples viram enormes, uma não presença que já é o normal, para o treinador ir lá, dar a entrevista, dar as explicações, mas fica muito maior quando você perde um Grenal e não é comunicado antes, não é falado antes. O erro está aí, para mim. É só ser claro, objetivo, não vou dar entrevista ganhando ou perdendo, tem um voo muito curto, vai falar o auxiliar nesse dia, tá bom, tá avisada a diretoria, tá avisada aqui, acabou. Para não ter zum, né, Zinho, Praça, Nath, o ideal, assim, no mundo dos sonhos, como a entrevista coletiva, muitas vezes é uma extensão do jogo e o treinador também, de alguma maneira, está sendo avaliado pelo que ele está dizendo ali e o que ele está dizendo ali, a gente sabe que muitas vezes tem consequências, provoca consequências, sequelas às vezes, é ter marcado essa viagem ou para mais tarde ou para amanhã de manhã, né? Ô, Plirra, assim, eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que analisar e contextualizar. Isso aqui é no Grêmio e é com o Renato. É diferente de que fosse em outro treinador. Perfeito. Em outro clube. O primeiro é que o Renato não precisaria, eu vendo de fora, não precisaria pedir. O Renato comunicando à direção que ele não vai dar a coletiva, que ele vai viajar, eles não contrariariam o Renato. O problema é aí, não foi comunicado, pelo que dá para ver. E a maioria dos problemas, 80% dos problemas acontecem ou não são resolvidos ou não são evitados por falta de comunicação ou por uma má comunicação. Eu acho que foi isso. Esse é o primeiro ponto, né? A dinâmica foi errada. O segundo ponto que a gente tem que prestar atenção é que eu já vi isso acontecer muitas vezes. Internamente, deu ruído, mas externamente, o que o presidente faz? Não, já estava combinado, papapá, e depois ele cobra... Segura a onda. Segura a onda. E ele não fez questão de segurar a onda. Ele fez questão de, não é expor, mas de botar a situação como ela foi. E muitas vezes a gente sabe, vocês trabalham no futebol, muitas vezes vocês sabem que isso, a gente às vezes coloca panos quentes para evitar. E o presidente do Grêmio não fez a mínima questão de evitar o desconforto e passar o desconforto que o Grêmio teve enquanto instituição com o comportamento do Renato. Acho que ele foi pego tão de surpresa com a não ida do Renato porque se ele tivesse alguma ideia, ele, né, ali contornaria e tudo mais, mas me parece que ele foi pego tão de surpresa da história de então, mas o ele Renato podia, não foi. nem se ele não quisesse aliviar, ele podia não aparecer para a assessoria de imprensa, com certeza pegou ele. Mas acabou de perder um Grenal. Imagina o ambiente. No Sul existe isso mais do que nos outros lugares, que o dirigente, o Cartola, tem que dar uma resposta ao seu treinador depois de um revés. Isso é muito comum. Mas, ô Plirra, era muito fácil para ele dizer que o Renato teve que viajar. Pediu a liberação. Era muito fácil para ele. Sim. Pelo peso que o Renato tem. Claro. Era muito fácil. Diferente de outro que tivesse que proteger o treinador. Ele não precisava proteger o treinador. Mas ele segura uma bronca de um time que não está rendendo, né? As perguntas eram direcionadas às escolhas do Renato. Quando o Renato não vai para a coletiva, ele tem que segurar essa bronca toda. Da questão do respaldo, da questão de como o time tem desempenhado em campo. Eu não consigo colocar tão firme assim no presidente, porque eu acho que ele acabou de perder um Grenal. Isso significa muito lá.
É uma coisa muito gigante para eles. E aí o teu treinador, que as respostas não estão acontecendo dentro de campo coletivamente, não está lá para responder, ele vai ter que responder todas as perguntas. Como ele vai responder se essa não é obrigação, né, entre aspas, dele? Mas também, Nezinho, a gente sabe como é que a banda toca e sabe o que é o Renato no Grêmio. Na quinta-feira o assunto já vai dar uma diluída natural pelo tempo e tal. Não vai acontecer nada, concorda comigo? O que vão fazer com o Renato? Bom, vão multar o Renato? Não vão fazer isso. Mas é desnecessário, né? Desnecessário. Acho que o Renato também, às vezes ele é meio cobrado por esse estilo dele. Eu acho ele um baita de um treinador, campeão, tem currículo, mas esse comportamento dele, de fazer do jeito que ele quer, de ser da maneira que é, eu sou o maior ídolo. Acho que acabou de falar, acontece muito no Grêmio, essas situações com o Renato, porque é o Renato. Mas eu acho que ele também, mesmo que ele não faça questão nenhuma, estou falando de um cara que é meu amigo, hein? Que eu tenho um relacionamento com o Renato maravilhoso, joguei com ele, fui campeão com ele, mas tem certas coisas que eu não concordo, né? Pelo meu estilo de conduta, quando fui jogador, quando fui dirigente, quando fui auxiliar técnico, eu acho que assim, é um clássico, você sabe como é esse clássico, você sabe o que acontece num clássico ganhando ou perdendo, o que representa, é a maior rivalidade do futebol brasileiro. De todos os clássicos que eu joguei na minha carreira, e não foram poucos, eu joguei pelo Palmeiras contra Corinthians, São Paulo e Santos. Joguei pelo Flamengo contra Vasco, Fluminense e Botafogo. Joguei no Cruzeiro contra o Atlético. E joguei no Grêmio contra o Inter. É a maior rivalidade que eu já joguei. Euzinho, a minha opinião. Então você tem que ter um comportamento, uma conduta, sabendo do que vai acontecer. O movimento do líder disso tudo. Você é o treinador, você é o responsável pelo um dos grandes clubes desse confronto que é tão visado. Qualquer coisa, ganhando ou perdendo, vai gerar uma polêmica positiva ou negativa. Então, assim, o presidente está no calor da emoção, porque isso mexe com o cara também, e ele vai ser cobrado. Mas como é que pode? Se é o presidente do clube, libera o cara, um jogo tão importante e tal. Ele poderia, olha, eu liberei, não liberei. Mas o cara, de repente, também está sendo pressionado, cobrado. Falta de comunicação, falta também de discernimento do que representa um jogo como esse. Não sei qual é o compromisso, Renato, você até me perdoe. Se o compromisso é amanhã de manhã, inadiável, uma coisa assim. Mas, cara, deu 3 dias de folga, segunda, terça e quarta. Será que não dá para você conciliar aqui, conciliar ali, para não dar essa margem, para crescer a polêmica ainda maior de ter perdido o clássico? Então, assim, os desdobramentos vão vir, o Renato vai falar o porquê que ele saiu antes ou não, se ele pediu essa liberação. Concordo com o Praia, não precisava pedir, não. Comunicar o diretor de futebol, que é o cara que está ali acima dele, vou para o Rio de Janeiro, não posso dar entrevista coletiva. Estou falando aqui antes do resultado. Acabou. E aí esse diretor tinha que ir ali e comunicar. Olha, ele falou comigo, me pediu. Mas aí um erro já acumula para o outro, né? A gente não pode isentar o Renato, mas também não pode condenar o presidente. Acho que acabam os dois gerando uma crise desnecessária. Galera, eu também acho, né? Porque o Renato Gaúcho sempre teve esse problema. No Flamengo, todo mundo lembra, antes da final da Libertadores, o que ele fez. Todo mundo lembra, um dia antes da Libertadores. Entendeu? Não se tem folga um dia antes de uma decisão. Não existe isso em lugar nenhum. E ele no Flamengo, ele tentou fazer a mesma coisa. Entendeu? Sendo que no Flamengo ele não era nada, entendeu? No Flamengo ele é um técnico comum, vacilou, os caras mandam embora. Exatamente, o Renato Gaúcho saiu do Flamengo, não foi pelos resultados, foi pelo comportamento. Entendeu? Na minha opinião, é uma vergonha o treinador ser mandado embora por comportamento. Entendeu? E já o Renato Gaúcho no Grêmio, ele é ídolo. Já ganhou Libertadores, ganhou Mundial. Então o cara, ele é gigante. Mas mesmo assim, ele tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo e o presidente tá certo de reclamar. Certíssimo. Se ele não avisou, foi assim, tá errado. Porque ele não é maior do que o presidente, não é maior que o clube. Então eu acho que dava sim. Dava pra ele dar a coletiva dele e depois viajar. Isso daí, na minha opinião, aí foi um pouco de preciosismo aí do lado do Renato Gaúcho, entendeu? Deve ter ficado irritado com o resultado. Aí fica a pergunta, será se vencesse
Ele não ia querer falar? Ah, que a gente jogou, que a gente fez isso. Mas quando perde, né? Ninguém quer falar quando perde, só fala quando ganha. Na minha opinião, erro dele, né? E a diretoria tem que sentar e conversar com ele, porque essas coisas, na minha opinião, não pode acontecer por parte de um treinador. Olha o exemplo que ele tá dando. Entendeu? Porque isso daí pode instaurar uma crise dentro do Grêmio. O Grêmio tá numa situação boa, tá dentro do G4, entendeu? Não tá fazendo campanha para ser campeão, na minha opinião. O Grêmio não tem time para ser campeão brasileiro, mas tem time para poder se classificar para a próxima edição da Libertadores. Na minha opinião, isso daí só vai causando uma crise dentro do Grêmio. Eu espero que a diretoria converse com ele e consiga resolver isso daí após esses dias de folga, né? São 3 dias de folga, né? Vamos ver como que vai resolver essa situação.